Graças a Deus. Irmãos, pode sentar, considerando o tempo que nós ficamos de pé. Vamos abrir a palavra de Deus sentados no Evangelho de João, no capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Um dia o irmão me procurou, falou assim: pastor, o senhor não acha que a igreja fica muito tempo de pé na adoração? Eu falei: eu acho. Mas e aí? Eu falei: e aí que ninguém é obrigado a ficar de pé, não é isso? Você tem que adorar a Deus. Tem dia que você não vai conseguir ficar de pé, então você adora sentado. Tem dia que a gente está enfermo, não aguenta nem ficar sentado, então adora deitado. Mas quem desejar ficar de pé adorando o Senhor, que adore. Ué. Amém, irmãos? Não é uma receita de bolo, é algo que tem que fluir do nosso coração, que tem que servir a Deus de toda a nossa vida, com toda a nossa força. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 15, é um testemunho de João Batista, essa figura emblemática, icônica, no Novo Testamento. João Batista foi um grande profeta, grande. O Senhor disse que entre os homens foi o maior. Imagina. Então você imagina Deus falar para você que você, entre todos os profetas, é o maior. Isso ia ser bom ou ruim para você? Você ia ficar vaidoso? Ou você ia conseguir entender isso? Vamos lá. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que te demos resposta, para que demos resposta àquele que nos enviaram. E o que dizes tu de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Que texto, né, irmãos? Existem textos, eu não sei você, mas existem textos da Bíblia que só em ler Deus já fala ao nosso coração. O Espírito Santo já planta alguma coisa. Então eu queria dividir com você aqui hoje existe um grande plano do diabo, que é confundir a tua identidade. Esses dias nós estamos sem o Kids funcionando, então existem crianças aqui. Então você, papai e mamãe, se vê que está muito agitado, leva um pouquinho ele fora, mas que a gente possa receber a palavra de Deus. João Batista foi o filho de Isabel. Isabel, uma mulher estéril, casada com um sacerdote chamado Zacarias, ambos avançados em idade. Então imagina, eu estou falando de Isabel, uma mulher estéril, e de um homem sacerdote, os dois avançados em idade. E é no meio desse embrulho todo, em meio desse cenário pouco convencional, que nasce João Batista, um menino prometido para Deus, consagrado para o Senhor. Esse é João Batista. É no meio desse contexto que nasce um lindo propósito de Deus. E eu já começo aqui dizendo para você que os grandes propósitos de Deus não nascem, na maioria das vezes, de forma convencional. Não nascem. Todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus tem uma história para contar. E essa história algumas vezes é impactante. Essa história foge da normalidade. Parece que Deus resolve agir algumas vezes de maneira estranha para a gente. Haja vista
que tem um monte de gente hoje perdendo bênçãos de Deus, porque acha que elas vão vir com a embalagem que você imagina. E nem sempre a vitória que você espera vai vir com a embalagem que você imagina. Porque algumas vezes Deus age de forma estranha, em momentos inesperados. Mas Ele faz. E isso glorifica. Então, no meio desse cenário de uma família de 2 idosos, avançado de dias, com a mulher estéril, nasce um lindo propósito. Quem? João Batista. Nem sempre a gente nasce com aquela família ideal do porta-retrato. Não é isso? Do papai, da mamãe, sorridente, feliz, daquela família real. Existem problemas no meio da família, que se a gente pudesse editar, nós tiraríamos. E esses problemas acabam construindo uma história ruim, traumática. Mas Deus resolve fazer coisas extraordinárias no meio dessas circunstâncias. E aí nasce João Batista, um lindo propósito. Também com um propósito definido, porque Deus não dá ponto sem nó. Você sabia disso, né? Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz é para obedecer um desígnio. Deus sabe o que faz. E quando Ele faz mesmo. Então também para cumprimento de um propósito, esse João Batista sai da Judéia, especificamente num centro muito legal, e vai viver no deserto. E é lá no deserto que ele vai desenvolver. É lá no deserto que ele vai crescer. É lá no deserto que o ministério dele será estabelecido. Algumas vezes, alguns tentam justificar o sucesso do teu ministério, dado o lugar que você está. Mas não é o lugar, é a chamada. Não é o lugar, é a graça. Não é o lugar, é a unção que Deus depositou sobre a tua vida. Porque se Deus tem negócio com João Batista, aonde Deus o plantar, ele vai florescer. Irmão, se Deus está na tua vida, onde você estiver, você vai florescer, você vai dar frutos. Então algumas vezes, para o grande plano de Deus desenvolver na nossa vida, ao contrário do que prega a teologia moderna, a gente precisa ir para o deserto. E João vai para o deserto, deserto da Judéia, mas deserto. E todos nós aqui sabemos como é deserto. No deserto, ele se veste simplesmente, modestamente, de pelos de camelo. Sua dieta é de gafanhoto e mel silvestre. É o mel da tâmara, uma fruta muito comum naquela região. Então olha, quem é João Batista? Um homem que nasce numa família improvável, de uma mãe estéril, de um pai idoso, sai do centro da Judéia, ali pertencendo a uma família de um sacerdote, e ele vai para o deserto. E lá no deserto começa os mistérios de Deus na vida dele. Porque o Senhor foi quem disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então não importa onde é. Ah, mas o lugar é desfavorecido, é ali que você vai florescer. Mas talvez não seja a melhor empresa do mundo, mas Deus te plantou ali, é ali que você vai florescer. Eu tenho uma palavra para você: você vai florescer aonde Deus te plantou. Você vai frutificar aonde Deus te plantou, mesmo que seja o improvável. É aí que a mão de Deus vai agir na tua vida. Oh glória! Lá no deserto ele se veste assim. No entanto, esse homem não é digno de pena. Alguém não vai olhar para ele e vai dizer: tadinho de João Batista, podia estar lá, olha, no centro, podia estar aqui no deserto. Olha como ele se veste. A roupa dele era básica, era pelo de camelo com um cinto de couro amarrado na cintura, era isso. Mas ele não é digno de pena. Por quê? Porque esse homem que está no deserto, ele carrega algumas coisas nele. Primeira coisa que ele carrega: um chamado de Deus. Olha o valor de um chamado de Deus. Ele não está ali por vontade própria. Ele não está ali por obra do acaso. Ele não está ali por falta de opção. Ele está ali por um chamado de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: nos momentos de crise da nossa vida, o que nos mantém firme no lugar é a certeza do chamado de Deus.
Você sabe que Deus te pôs ali. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que Deus pensou você. Você sabe que você é um improvável. E olha quantas vezes eu estou falando essa palavra aqui no culto. Improvável. De pessoas que entraram aqui, que estão vivendo, e se não estão, vão viver o extraordinário de Deus, que é muito maior do que o diploma que você tem. Não é Ele que vai te garantir isso, não é o sobrenome da tua família que vai te garantir isso, é o eterno Deus que escolheu fazer, e quando Ele escolhe, Ele faz. Então Ele carrega um propósito, Ele carrega uma chamada. Ali no deserto, ele carrega um legado de herança dos seus pais, que embora idosos, diz a Bíblia que eram tementes, retos, íntegros diante do Senhor. Imagina o que é isso, irmãos. Isso respinga na vida dele. É impossível você nascer num lar onde os seus pais são justos e irrepreensíveis diante do Senhor, e isso não respingar. Então ele está lá no deserto, mas ele carrega essa herança com ele. Ele está lá no deserto, mas ele carrega esse legado dos seus pais. Ô irmãos, talvez você não tenha tido um pai, uma mãe que tenha deixado um bom legado para você, mas você pode mudar essa história e deixar um bom legado para os seus filhos. A maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para um filho são passos dignos de serem copiados. A maior herança, o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar para um filho é o legado de alguém que andou com Deus na terra, de alguém que viveu os mistérios do Senhor, de alguém que andou e carregou o chamado de Deus e levou isso a sério. Irmãos, se Jesus não tiver voltado, nós vamos partir para o Senhor, e os nossos filhos vão estar nesta terra, e ainda que eles passem pelo deserto, eles vão trazer nele a herança de pais que andaram com Deus. Ei, você que é pai, que mãe, tem se matado de trabalhar. A maior herança não é carro, não é terreno, não é conta bancária. A maior herança que você pode deixar é depois que você partir, o teu filho falar: papai andou com Deus, mamãe era mulher de Deus, papai e mamãe eram íntegros diante do Senhor. Então João Batista carrega propósito, carrega chamada, carrega uma herança de um legado de Zacarias e Isabel, porque a Bíblia diz que eles eram justos e irrepreensíveis diante do Senhor. O que é ser irrepreensível, irmãos? Livre de repreensão, não precisa. Livre de repreensão. Isabel, Zacarias. Por isso, com uma mensagem muito séria e comprometida com o reino de Deus, essa tem que ser a nossa preocupação nesse tempo. Essa precisa ser a preocupação da nossa igreja. Essa precisa ser a preocupação desse altar. Trazermos nesse tempo tão difícil uma mensagem comprometida com o reino. João Batista, de forma muito séria, lá naquele deserto. E para pensar, se Deus me planta num lugar desfavorável, eu preciso chamar atenção, eu preciso ser popular. Essa não é a preocupação deles, sabe por quê? Porque quem faz não é João, quem faz é Deus. Quem faz não é João Batista, não são as estratégias, não é a retórica dele. Quem faz é Deus, irmãos. E quando Deus quer fazer, Ele faz. Então João vai para o deserto, e lá no deserto, sem preocupar-se com popularidade, ele é fiel ao seu chamado, ele é fiel ao seu desígnio, e ele traz uma mensagem comprometida com o reino dos céus, uma mensagem comprometida de salvação. Você vai lá ouvir o quê? Qual é o tema da mensagem dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta é a mensagem de João Batista. Qual é a mensagem de João Batista? Endireitai as vossas veredas, consertai os vossos caminhos. Essa é a proposta de João Batista. Seu ministério, ele se torna visível. Imagina, se eu quero ter um ministério relevante, eu fico no centro da cidade. Só que vou voltar a dizer, não sou eu quem faço. Onde que Deus quer que eu vá? Para o deserto. Então lá no deserto Deus vai fazer o que precisa ser feito. Então lá no deserto as pessoas, as multidões começaram a chegar para ouvi-lo, querendo ouvir o que ele tinha para dizer, querendo ouvir a sua mensagem carregada de verdade. Seu ministério tornou-se tão relevante.
O que Deus começou a fazer foi tão poderoso na vida de João Batista, lá no deserto da Judéia, que começou a despertar curiosidade nas pessoas. Começou a despertar nos religiosos, não apenas curiosidade, mas começou a despertar espanto. O que esse cara está fazendo? Como é que sai tanta caravana daqui para ir para o deserto ouvir esse cara? Quantas sinagogas aqui, bonita, hoje diria, com ar refrigerado, com tecnologia de ponta. O que esse povo vai tão longe para ouvir um camarada? Que negócio é esse? Isso começou a despertar a curiosidade das pessoas. Seu ministério foi tão relevante que gerou espanto, curiosidade, e começou a perturbar os religiosos. Deixa eu diferenciar uma coisa da outra aqui. O mover de Deus alegra e edifica o espiritual, mas perturba os religiosos. Religioso não entende quando Deus começa a mexer. Religioso não entende como Deus começa a fazer fora da curva, fora daquilo que ele imaginava, fora daquilo que ele decorou. Irmãos, esse é um tempo, e eu acredito de todo o meu coração, que Deus vai começar a agir fora da caixinha que a gente está acostumado, fora dos desígnios que a gente acha, fora dos padrões que a gente estabelece. Deus vai começar a agir de forma singular. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Os religiosos não entendem, dizem: não é assim, o que houve? O que esse cara tem? Eu sei que ele é filho do sacerdote, mas foi para o deserto. O que está acontecendo no deserto? Oh, glória a Deus! Foi então que alguns levitas e sacerdotes, texto que a gente leu, foram enviados de Jerusalém, só para fazer uma pergunta para João Batista. João está lá, batizando, pregando, anunciando. E aí lá em Jerusalém tem alguém perturbado, tem alguém incomodado com o crescimento. Você sabia que existem pessoas incomodadas com o teu crescimento? Mas o seu crescimento não depende da aprovação deles. Deus resolveu fazer e acabou, vai fazer e ponto. Então lá em Jerusalém tem alguém preocupado, reúne alguns levitas e sacerdotes e diz: vai lá e pergunta para esse tal de João quem ele é. Aí alguém vai dizer assim: mas você acabou de falar que é João. Não estou falando do nome dele. A sua essência vai além do seu nome, porque ninguém aqui escolheu o próprio nome, a menos que você tenha trocado depois. Mas ninguém aqui escolheu o próprio nome. Mas você escolhe que vida vai ter. Você escolhe se vai aceitar o chamado de Deus. Você escolhe se vai viver o melhor de Deus nessa terra. Então a pergunta não é simplesmente o nome, mas quem ele é na sua essência. E diz a Bíblia que eles vão, e quando chegam lá, eles questionam, perguntam para João: quem és tu? Irmãos, talvez essa seja a pergunta mais importante para se responder nesses dias. Quem sou eu? Qual a minha identidade? Qual é o meu autorretrato? O que é que eu vejo quando eu olho no espelho? Quem sou eu no meio disso tudo? Eu sei que eu tenho vindo na igreja, mas quem sou eu? Eu sei que eu sou batizado nas águas, mas quem sou eu? Eu sei que todo mês eu sei, mas quem sou eu de verdade? Talvez essa seja a pergunta mais importante para se responder. Saber quem sou é importantíssimo para também saber me posicionar na vida. Quando eu não sei quem eu sou, eu também não sei como me posicionar diante daquilo que falam, diante daquilo que acontece, diante das circunstâncias, diante dos problemas. Se eu não sei quem sou, não sei como me posicionar. Mas se eu sei quem eu sou, eu sei também como me posicionar na vida, ainda que alguns achem que eu não deveria, porque eu descobri quem eu sou. Os religiosos estão muito mais preocupados em saber quem é o outro. Eles gastaram tempo, gastaram recursos, gastaram energia só para saber quem é João. Essa é a diferença do espiritual, do religioso.
Enquanto o espiritual está em Deus, investindo tempo para descobrir o plano de Deus para a vida dele, o religioso está preocupado em saber quem o outro é. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, viva a sua história em Deus. O que Deus está fazendo do lado, atrás, na frente, está na mão do Senhor. Mas descubra quem você é em Deus. Não gaste tanto tempo preocupado com do lado. Esses dias alguém me ligou e disse: pastor, está sabendo? Eu falei: o quê? Nova igreja. Eu falei: glória a Deus, querido. Você tem que saber quem você é. Não gasta tanto tempo julgando quem o outro é. Descubra quem você é. O que você carrega? O que você carrega? Qual o propósito pelo qual você nasceu? É isso que a gente precisa descobrir. A pergunta é simples: quem és tu? É a pergunta para João. E aí João vai responder quem ele é. Mas existe uma coisa interessantíssima aqui. Eu acho isso lindo. Antes de João dizer quem ele era, João disse quem ele não era. Os levitas e sacerdotes foram enviados para fazer uma pergunta: João, quem é você? O que João tinha que falar? Eu sou João, João Batista, João que batiza. Mas não é a resposta que ele dá. Sabe qual é a resposta que ele dá? Eu não sou o Cristo. Espera aí, João, essa não foi a pergunta. A pergunta é: quem é você? João disse: mas ninguém pode responder quem é sem antes descobrir quem não é. Tão importante quanto você saber quem você é, você descobrir quem você não é. Porque às vezes a gente gasta muito tempo achando que é quem não é. E a gente engana só a gente mesmo, porque está todo mundo vendo. E a gente fica nessa fantasia, perdendo tanto tempo, irmãos. Antes de dizer quem ele era, ele disse quem não era. Versículo 20, ele diz: eu não sou o Cristo. Eu não sei o que vocês estão pensando só porque eu estou batizando um monte de gente. Eu não sou o Cristo. É verdade que meu ministério aqui no deserto está dando tudo certo, mas eu não sou o Cristo. É verdade que a congregação aqui no deserto está crescendo cada dia mais. É verdade que alguns de vocês viajam quilômetros para vir aqui. Mas eu tenho que lembrar todo dia: eu não sou o Cristo. Eu não tenho problema de dizer para você quem eu não sou, quando eu descobrir primeiro para mim mesmo quem eu não sou. Não tenha medo de confessar quem você não é. Às vezes quem a gente não é difícil confessar, sabe por quê? Porque quem a gente não é justamente quem a gente queria ser. Eu mesmo poderia fazer uma lista para você de coisas que eu queria ser. Mas até para ser essas coisas eu tenho que primeiro entender que eu não sou. Porque se eu achar que eu sou, eu não vou buscar mais ser. Estou complicando não, né? Então antes de descobrir quem ele é, eu digo quem eu sou, porque eu já descobri quem eu sou. E vai ser lindo daqui a pouco João começar a falar disso. Saber quem não sou é tão importante quanto saber quem eu não sou. Para de gastar tempo. Tem muita gente vaidosa porque não descobriu que não é. Tem muita gente orgulhosa que Deus quer operar, que Deus quer agir, que Deus quer fazer o ministério dele avançar, mas ele ainda não descobriu que ele não é. João, a gente foi enviado aqui para saber quem és tu. E ele disse: eu não sou o Cristo. Aí deve olhar um ponto e dizer: esse cara é louco, meu irmão. Esse negócio de comer gafanhoto está deixando o cara. A gente pergunta uma coisa, ele responde outra. Não, eu estou respondendo. Quando eu respondo quem eu não sou, eu já estou dizendo que eu sou. Vocês não estão entendendo? Oh, glória a Deus. O orgulho e a prepotência são características do diabo. Quando Deus vê um homem prepotente, ou orgulhoso, vaidoso, Deus lembra do diabo. E eu não quero lembrar o Senhor o diabo. Eu quero lembrar o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu tenho que me colocar diante do Senhor, mostrando para Ele aquilo que eu ainda não sou, mas que em nome de Jesus a boa obra dele vai ser aperfeiçoada na minha vida e na tua vida, e nós vamos sair, por exemplo, daqui essa noite melhor do que a gente entrou, em nome de Jesus. Nunca deixe as pessoas alimentarem uma visão torcida da sua identidade.
que os caras foram ali? Provavelmente alguém estava dizendo, esse cara é Elias. Não, esse cara não é possível. E ele tinha uma mensagem parecida com a de Elias mesmo. Se você pegar a mensagem de Elias, a mensagem de João Batista, era muito parecida. Só que eles não entendem que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Quando morre um, Deus levanta outro. Você não foi o primeiro e nem será o último. Antes da gente já tinha evangelho, depois da gente vai continuar tendo evangelho. Deus não depende de mim, eu é que dependo de Deus. Nós é que dependemos do Senhor. Então nunca deixe as pessoas alimentarem uma visão torcida à sua identidade. Cara, você é o cara, sou nada. Eu não sou Cristo. Olha, ninguém canta como você, é nada. Tem um punhado de gente que canta muito melhor que eu. Eu não sou Cristo. Sabe por quê, irmão? Você canta bonitinho, prega bonitinho, faz direitinho, enquanto Jesus está na tua vida. É Jesus sair, acabou você. Então não é para dizer, eu não sou Cristo. Vocês vieram perguntar quem eu sou? Eu não sou Cristo. Vocês não vão torcer a minha própria identidade, nem para mais e nem para menos. Não venha me dizer que eu não sou o que sou, mas também não venha me dizer que eu sou aquilo que eu não sou. Você não vai distorcer. Eu sei quem eu sou em Deus. Como é importante descobrir a sua identidade em Deus essa noite. E aí quando eu falo disso, sabe o que eu me lembro? De não permitir isso. Porque se você deixar, existem elogios e existem setas. Existem coisas que é um elogio, é para edificar a tua fé, é para fortalecer você. Mas existem elogios que, se você não vigiar, é uma semente maligna no teu coração, para você achar que dá para ir sem Deus. E sem Deus não dá para ir. Lá em Atos capítulo 14, a Bíblia vai dizer que Paulo e Barnabé estavam pregando ali na região das cidades de Listra e Derbe, quando no meio do culto eles olharam um homem com os pés frouxo, troncho, um coxo, não andava desde o seu nascimento. O homem não andava. Diz a Bíblia que Paulo olhou para o cara e disse, levanta, endireita sobre os teus pés. E o cara deu um salto, ficou curado na hora, no meio do culto. Quando aquilo aconteceu, a turma daquela cidade começou a olhar para Paulo e Barnabé e disse, gente, para tudo, nunca vimos um cara como esse. Esses camaradas na verdade são deuses entre nós. Imagina se esse elogio fosse hoje. Alguns iam dizer, sou mesmo? São deuses entre nós. Vamos fazer o seguinte, vamos consagrar, vamos oferecer oferta. Paulo se levantou e disse, ei, pode parar. Por que vocês estão fazendo isso? Por quê? Não façam isso não. Nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que qualquer um de vocês. Sabe o que é isso? É alguém que sabe quem não é. Paulo está dizendo, para com isso, gente. Eu não sou Cristo. Mas tem uma coisa, eu prego sobre Ele. Eu falo sobre Ele. Quando eu falo sobre Ele, Ele se manifesta no meio de vocês. Eu não sou o Cristo. Versículo 14. Ah, glória a Deus. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Eu não sou o Cristo. Não sou. Bendito seja o santo nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, ó. Se você pode abrir Atos capítulo 14, versículo 14. Olha só o que o texto vai dizer. Atos 14, 14. Diz assim, ouvindo porém isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, os dois, rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeito às mesmas paixões, e vos anunciamos que convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Paulo está dizendo, vamos parar com isso, gente. Parar com esse negocinho aí. O meu suor é igual ao suor de vocês, gente. O meu cuspe é igual ao de vocês. A minha saliva é igual a de vocês. Vamos parar com essas vaidades. Vamos nos converter ao Deus verdadeiro.
Vamos adorar somente o Senhor. Quem sabe quem não é, não aceita adoração. Quem sabe quem não é, não aceita adoração. Ele canaliza toda a glória para o Senhor, todo louvor para o Senhor, porque é do Senhor que pertence. Quem concorda, diga amém. Então é isso que Paulo está dizendo. Pare com isso. Pare com isso. Essa é a resposta de João. Simples. Eu não sou o Cristo. Você sabia que Pedro, por um tempo, ele agiu sem saber quem era? Pedro, num tempo na sua vida, agindo sem saber quem era, achou que era inabalável. Ó Senhor, pode acontecer o que for, eu estou aqui. Achou que era o fiel. Eu sou o fiel aí, ó. Todo mundo pode negar, eu não. Pedro andou um tempo assim de gente dentro das igrejas que não sabe quem é. Por isso estão achando que são quem não são. Pedro achava que era o inabalável, achava que era o fiel, achava que era o espiritual. Vocês viram, quando ninguém teve revelação, eu disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Até o dia, lá na praia, a gente conhece a história, que Pedro senta e assiste o filme da própria história. E no filme da própria história, mostra ele sendo Pedro sendo Pedro, afoito, mas mostra ele negando, tentando se camuflar no meio da multidão. Mostra ele, e aí Jesus pergunta: tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? E ele tristece. Ele diz: Senhor, tu sabes. Ali Pedro estava descobrindo quem ele era. Eu sou isso aí. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui com propriedade, ainda que alguns possam se escandalizar. Deixa eu falar para você. Algumas vezes é necessário uma queda. Algumas vezes. Eu não estou dizendo que você tem que buscar isso, nem justificar isso, mas algumas vezes Deus vai fazer você se encontrar com a sua impossibilidade, para você descobrir quem você é de verdade. Às vezes é um mosquitinho que joga o atleta no chão e ele descobre que ele não é tudo que ele achou que era. O cara é fisiculturista, não tem problema não, mosquitinho da dengue, aí descobriu quem ele é. Às vezes um escorregão faz a gente descobrir quem a gente não é. E quando a gente descobre quem não é, a gente passa a ser íntegro diante de Deus, verdadeiro diante de Deus, nu diante de Deus, despido diante de Deus, não com aquela oração decorada: Senhor, perdoa meus pecados, obra, pensamento, palavra. Não, Senhor, miserável homem que sou. Descobri aqui, Senhor, eu tive revelações no terceiro céu inefáveis, mas eu sou um homem miserável. Estou aqui, ó, preciso do Senhor. E não tem nada melhor que a gente ser íntegro diante de Deus. A palavra íntegro significa inteiro. Oh glória. Está doendo, irmão? Não, né? Pastor Luiz Hermínio disse que João Batista sabia quem era, sabia o que carregava e sabia onde tinha que estar. E eu queria pensar com você aqui, olha. João sabia quem era, sabia o que carregava e sabia qual era o seu lugar. É importantíssimo essas três coisas: saber quem é, saber o que carrega e saber qual é o teu lugar. Ele disse: eu sou a voz. Porque quando ele diz eu não sou o Cristo, a turma insiste com ele: mas quem você é então? Você já disse quem você não é, agora diz quem você é. Um deve acotovelar o outro deve acotovelar um e dizer: eu acho que esse cara não sabe quem ele é. E João disse: eu sei quem eu sou a voz. Eu não sou o Cristo, eu sou só uma voz. Ah, como é importante a gente descobrir isso. Jesus Cristo é o verbo, é a palavra viva, mas João é só uma voz. Ele disse: eu sou a voz, eu não sou a palavra. A Bíblia diz em João 1:1 que no princípio era o verbo ali é logos, palavra. Jesus é a palavra viva, Jesus é a palavra revelada,
Jesus é o Logos de Deus. Então João está dizendo: eu não sou Cristo, eu sou só uma voz. Ele é a palavra de Deus, mas eu e você somos só uma voz. Por que quando você fala as pessoas convertem? Por que quando a gente prega as pessoas aceitam Cristo, tem um encontro com Jesus? Por causa da voz? Não, por causa da palavra. Então João diz assim: eu sei quem eu sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu queria muito que essa mensagem chegasse hoje, agora, ao ouvido de tantos pregadores, para que eles entendam que vozes como ele já passaram muitas. Ele é só mais uma voz. O que vai fazer diferença não é a voz, se eu falo rouco, se eu falo fino, se eu falo não, a minha entonação, não. O que vai fazer diferença é a palavra. Jesus é a palavra. Voz sem palavra tem voz por voz. Segunda coisa, ele não sabia apenas quem era, mas ele sabia o que carregava. Ele diz: eu sou a voz que clama. Ele diz: eu carrego um clamor de salvação. Eu sei o que eu carrego. Eu sei que eu não estou aqui nesse deserto por estar. Eu sei que eu não estou aqui nesse deserto só para passar férias. Eu estou aqui carregando uma palavra. Eu estou aqui carregando um clamor. Eu sou a voz do que clama. Em terceiro lugar, ele sabe onde tem que estar. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele sabe onde precisa estar. Aleluia. Lembra de Pedro? Vou voltar no Pedro. Pedro volta a dizer, um tempo sem saber quem ele era. Mas depois que Jesus passa o filme da história dele, não é do outro, para ele assistir, e ele descobre quem não é, começa a mudar. Porque em Atos capítulo 3, vai ele e João subindo para a oração, e tem um coxo na porta formosa. Diz a Bíblia que quando Pedro e João vai chegando, o coxo estende a mão, esperando receber alguma coisa. O que Pedro diz? Olha para nós. Não tenho ouro e nem prata, mas eu sei o que carrego. Ô coxo, se eu passo por você um tempinho atrás, eu não sabia nem quem eu era, muito menos o que carregava. Então olha para nós. Não temos ouro e nem prata, mas eu sei o que carrego. E o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o coxo saltou e ficou de pé. É saber o que você carrega, irmão. É saber o que você carrega. Saber o seu lugar em Deus. Oh, glória a Deus. Saber o seu lugar em Deus. Sabia qual era o seu lugar? Estava no deserto. Como é importante saber o seu lugar. Como é importante. Está no deserto. Ei, você está no deserto. Sim, esse é o meu lugar. Pode ser que Deus tenha chamado alguns para o centro, para a capital. Meu negócio é aqui, no deserto. E aqui no deserto eu vou florescer. Aqui no deserto a obra de Deus vai acontecer. Aqui no deserto a congregação vai crescer. Aqui no deserto as coisas vão fluir. Oh, meu Deus do céu. Os irmãos mais antigos sabem, nossa igreja começou lá no centro ali, parada do ônibus. E houve um momento da gente fazer 2 cultos numa igreja 10x15, superlotada. Aí surgiu a oportunidade de a gente comprar um terreno aqui, onde é o Kids. Aí quando nós compramos, feliz da vida, era só mato, não tinha asfalto, não tinha nada. Era mato, não tinha nada, só mato. E quando a gente começou a construir, eu me lembro que algumas pessoas, até sem maldade, eu prefiro acreditar nisso, me procuravam e diziam, pastor, não faz isso não, pastor. Não vai dar certo isso não, porque lá a igreja enche, porque ela está no centro, ela está bem posicionada, na cara ali, ó, dos carros. Aqui não, aqui é dentro do mato, as pessoas não vão vir para cá. E aí depois a gente construiu, e Deus encheu, a gente precisou ampliar, e Deus encheu, aí a gente construiu aqui. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus quer fazer, não importa onde seja, você precisa descobrir o que você carrega, você precisa descobrir o que Deus te chamou. Qual é o teu lugar? Qual é o teu lugar? Nós fomos fazer o aniversário da igreja quando era no Kids. Fiz uma programação extensa e convidei alguns pregadores.
E chegou um pregador aqui, olhou para mim, olhou para a igreja e disse: Senhor pastor, essa igreja aqui está no lugar errado. Eu falei: como? Se é hoje, ele nem pregava mais, mas eu estava muito ainda começando. Eu falei: mas como assim? Essa igreja é muito bonita para esse lugar. Eu falei: que tonto esse cara. Falei, não, pensei, né? Ele está achando que é o lugar que faz a igreja, é a igreja que faz o lugar. Na época ele tinha chegado aqui com um Jaguar, carrão, soltou, pregou. Na hora de ir embora, Pai do Senhor, Deus abençoe e tal. Eu estou conversando, atendendo os irmãos. Daqui a pouquinho veio um obreiro correndo, disse: pastor, o carro do irmão lá do pregador não quer pegar. Mas Deus é rápido demais, gente. Eu falei assim: mas e aí? Eu sou só um pastor, eu não sou mecânico. Ele disse: não, ele disse que tem que arrumar um carro lá para dar uma chupeta lá para o carro dele pegar. Eu falei: mas o carro dele não é um Jaguar? Sim, mas o Jaguar não quer pegar. O Jaguar está... Aí eu falei assim: mas e daí, qual carro que está lá perto? A igreja tinha um caminhão, que na verdade era uma Jubiraca azul 74. A igreja tinha, foi o primeiro carro que a gente comprou para a igreja. Um carro azul, uma Jubiraca. Você andava o carro quicando, separava assim, você tinha que voltar para o volante, esquentava. O carro era só Jesus, mas era o carro que tinha. Eu falei: ó, só tem a Jubiraca, vamos lá dar. Você imagina uma Jubiraca 74 dando uma chupeta no Jaguar? Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as Jubiracas para confundir os Jaguares. Ele estava com um sapatênis da Ferrari branco, todo bonitão. E eu falei: vamos lá dar a chupeta. Só que era uma D10, eu acho que era isso. Quando o irmão lá ligou, que acelerou, soltou uma fumaça preta da Jubiraca, pesteou o cara. Eu falei: ó, Deus está trabalhando como nunca antes. Deus está trabalhando. Irmãos, não importa o lugar, você tem que saber onde Deus pôs você. Sabe qual é o melhor lugar para você estar? Onde Deus quer que você esteja. Ah, mas lá no centro da Judéia é tão legal. Não, Deus quer onde? Um deserto. Você vai viver coisas no deserto que jamais viveria lá. Oh, glória a Deus. Você vai viver no interior coisas que jamais você viveria no centro da capital, porque é assim que Deus faz. O cara precisa saber quem ele é. Antes de saber quem ele é, ele já descobriu quem não é. Precisa saber o que carrega e precisa saber aonde Deus quer que ele esteja. Ah, eu não tenho dúvida, irmãos, que é aqui que Deus quer que eu esteja, e talvez você também, e por isso você vai prosperar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero pedir o louvor para subir aqui. Eu estou caminhando para o fim, mas eu quero terminar trazendo a memória Mateus capítulo 4. Escuta bem, o louvor vai movimentar aqui, mas você não vai distrair, você vai ficar olhando aqui para mim, tá bom? Pra você não perder. Mateus capítulo 4, você conhece a história. Antes do 4 vem o capítulo 3, obviamente. No capítulo 3, Jesus é batizado por João Batista, para cumprir a lei, para ensinar princípios. E aí há uma voz do céu que diz assim: esse aí é o meu, vamos gente, o meu filho. O Senhor disse: esse aí é o meu filho. Ô João, está ouvindo? Esse é o meu filho. Você completa: esse é o meu filho. Aí no capítulo 4, Jesus é levado para o deserto. Olha o deserto aparecendo de novo. E lá no deserto, ele jejua 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. E depois de jejuado, teve fome. E aí aparece o tentador. E aí ele tenta Jesus em 3 níveis. Primeiro nível: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Interessante que eu tive no Monte da Tentação, lá em Israel, e as pedras do lugar parecem pães. Especificamente os pães de Israel. Então ele diz: se tu és o Cristo, transforma as pedras em pães e coma. Segundo nível: se tu és o Filho de Deus, se joga aqui de cima do pináculo, porque está escrito:
que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Terceiro nível, levou Jesus no alto monte, mostrou todos a glória e os reinos da terra, e disse: se prostrares, me adorares. Se você se prostrar aqui, tudo isso aqui é seu. Olha que idiota é o diabo. Sabe para quem que ele estava oferecendo tudo para Jesus? Quem fez tudo. Ele estava oferecendo para Jesus o que Jesus fez. Porque João diz, no capítulo 1, que tudo que foi feito por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Irmão, o diabo não tem nada para te oferecer, querido, porque tudo foi feito pelo seu Pai. E ponto. Agora deixa eu dizer para você uma coisa que não distrai não, só fica de pé, por favor, que eu estou caminhando aqui para o fim. Deixa eu falar uma coisa para você. Das 3 propostas que ele fez para Jesus, 2 foi antecedida com o mesmo desafio: se tu és filho de Deus. Foram 3 propostas: transforma a pedra em pão, se você se jogar daqui, está escrito, e terceiro, te dou todos os reinos se você me adorar. Das 3, 2 foi antecedida por: se tu és o Filho de Deus. Aí alguém vai dizer assim: por que o diabo está fazendo isso? Claro, só existe uma maneira dele derrotar você: é torcendo sua identidade para você mesmo, é colocando em dúvida aquilo que Deus acabou de falar, como se o Senhor já disse. Irmãos, escute bem, algumas vezes nós vamos orar e Deus vai transformar pedras em pães. Outras vezes Ele não vai fazer, mas eu vou continuar sendo filho do mesmo jeito. Algumas vezes Ele vai me livrar do acidente, outras vezes eu vou passar por ele, mas vou continuar sendo filho do mesmo jeito. O problema é a teologia de hoje, que se você está doente, você está em pecado. Não, eu sou filho doente, mesmo enfermo eu sou filho, se eu estiver internado eu sou filho. Talvez eu esteja falando agora para alguém que essa transmissão está chegando no leito de hospital. Você é filho. Não aceite que o diabo mude isso. Não importa o que você esteja passando. Você está no deserto, mas lá atrás o Senhor disse: você é o meu filho amado. Você é filho. As circunstâncias não determinam a tua identidade. As circunstâncias não determinam a tua identidade. Estou trabalhando na multinacional, pastor. Filho. Pastor, estou desempregado. Filho. Oh, glória. Pastor, Deus está abençoando. Cheguei aqui com um carro novo. Tu é filho. Ô pastor, eu vim foi a pé, que nem o dinheiro para passagem eu tinha. Tu é filho do mesmo jeito. As circunstâncias não definem a tua identidade. Tem gente que fica achando que o jogo do diabo era uma disputa de show pirotécnico. Quem transforma o quê? Quem faz? Nada disso, nada disso. Ele sabia que Jesus podia fazer qualquer uma daquelas coisas. O problema era torcer a identidade. Era dizer: se você fosse filho amado mesmo, você não estava nesse deserto. Repita comigo: a minha identidade. Por favor, irmãos, eu não costumo fazer isso, mais forte. A minha identidade não é determinada pelo milagre que acontecerá, mas pelo milagre que já aconteceu quando eu me tornei filho de Deus. Aleluia! Oh, glória!